Então, gente, muito bem-vindos ao Hardcast. Hoje com o Fernando, Opa. nosso head de estratégia. Tudo bom? Tudo bom, Pedro? Tudo em paz? Prazer estar aqui, gente. Que bom, alegria plena. E a Fernanda Bertassini, que eu não vou nem tentar te apresentar melhor do que eu, tentando dizer quem você é. Eu queria que você contasse um pouco quem é a Fernanda Bertassini. Um negócio muito brega, né? Mas assim, E muito complexo, né? Muito complexo. Quem é muito difícil. Mas eu acho que o papo de hoje até vai trazer um pouco desse entendimento, de tentar olhar mais para dentro e tal. É bem interessante, assim. Mas eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória, porque hoje, o que você faz tem a ver com o que você começou fazendo, mas se a gente parar para olhar friamente, é bem diferente, né? Então me conta um pouco do que você já fez na vida aí. Tem tudo a ver, né? E tem tudo a ver com a minha história. Boa tarde, bom dia, não sei que hora que vocês vão estar vendo. Só Deus sabe. Só Deus Aí sabe, depende boa das madrugada. pessoas. Então, eu me apresento como Fer Bertassini. E tudo que eu faço hoje é um mix da minha vida. Então, eu sempre fui muito, muito doida por trabalhar, desde criança, por empreender, por pedir para meus pais para fazer alguma coisa, para ser recompensada. Fui criada numa família que sempre entendeu o poder da mente, a espiritualidade, e ter alegria em casa. Então, sempre fui muito, né? Porque o contexto onde a gente vive diz muito de quem a gente é. Então, por isso eu tô contando. Já tinha isso na sua casa, né? Essa raiz aí. Tinha, então, assim, meu pai tava, quando a gente era criança, ele tava em ascensão profissional, que depois ele conseguiu, mas a gente não percebia muito a questão de tipo, não vou jantar fora porque não tenho dinheiro, ou não se falava isso, se tinha alegria, fazia uma pizza em casa todo mundo, chamava vizinho ou família, então, muito relacionado ao contexto de entender coisas que existiam maiores do que do que só a terra, assim, sabe? A alegria de estar junto mesmo. Não significa que a gente não tinha problemas. Só a gente não andava nas nuvens, Alice, não. Mas, enfim, então eu sempre gostei muito de trabalhar. E comecei a trabalhar jovem, né? Com 18 anos eu me achava super velha, porque eu tinha que começar a trabalhar. E já fazia faculdade e... Faculdade de? Administração de empresas. Legal. Só que logo no início, eu já consegui, assim, um estágio de financeiro, que eu achei que eu ia ser financeira, head de finanças a vida inteira, mas durou só 3 meses e depois eu logo parti para o marketing. E quando eu parti para o marketing, eu tive muita sorte de ter bons líderes. E logo no primeiro, como estagiária mesmo, o meu chefe, por ser uma empresa, ela é finlandesa, de máquinas florestais, mas ela já dava amplitude de você pensar em estratégia, de fazer um forecast de vendas, né? Uma previsão de vendas que marketing faz. Isso é uma das coisas que eu tento sempre muito ensinar nas minhas lives e para os meus alunos, porque as pessoas têm certeza que o marketing hoje ele é o digital. E o digital é um meio. E não entendem, né, o que essas grandes empresas fazem dentro do marketing, que geralmente é onde tem mais funcionários, porque pensa exatamente na estratégia. Então, você pensa em previsão de vendas, claro que junto com o departamento de vendas, mas no produto, no posicionamento desse produto no mercado, na pesquisa com o cliente. Então, enfim, é muito largo o que um marketing faz para achar que é propaganda, né? Sim, Então, sim. então, muita gente fala, é aquela, né? Porque como eu trabalhei em grandes empresas, GM, tinha bastante comunicação, propaganda na TV, né? Então, as pessoas, você faz a propaganda. Mas não imagina o que está por trás disso, que é pura inteligência, que é puro números, dados, percepção de mercado, entender o mercado. Então, desde o meu primeiro estágio, eu já tive essa oportunidade de entender uma empresa, e era finlandesa, então a gente falava com a base na Finlândia, os materiais, tinha que fazer a tradução, super complexa, não era eu que fazia, a gente mandava fazer, mas eu revisava. Fazia também os eventos, que tá dentro do marketing. Então, várias coisas eu já consegui
desde o meu primeiro estágio. Então, eu fiquei apaixonada por marketing. E falei, bom, então é isso que eu quero. E aí fui conduzindo minha vida, né? Então, passei por muitas empresas de marketing esportivo na Umbro. Eu trabalhei. Oh, que legal. Então eu fui bastante jogo de futebol. Você gosta de futebol, pelo menos não. Então, mais ou menos. Não gosta. Se deu essa parada pra respirar, é porque não gosta. Tá com medo do chefe antigo ver e ficar chateado, mas não gosta. Não, eu trabalhei lá com 22 anos, faz tempo. Eu tenho 46. Meu pai, ele é alucinado por futebol. É daqueles que vem a reprise, o jogo. Usa a camisa que ganhou o título, é a camiseta da sorte, não pode lavar. Ele só não usa camisa. Mas assim, ele vê muito e eu cresci desde pequena. Pra você ter noção que você é carioca, eu fui com 7 anos de idade assistir um Fla-Flu no Maracanã. Então seu pai é flamenguista? Não é, ele é... Cara, ele é jogador de futebol. Ele foi jogador, ele foi jogador profissional. De futebol? Ah, que legal. Então, a gente vivia a infância... Agora, como é que é o nome do seu pai? Agora eu fiquei curioso. Não, mas ele não foi famoso. Ah, tá. Ademir Bertassini. Legal. Ele não foi famoso, mas ele vivia nesse meio. Uhum. Então, a gente vivia, assim, minha infância... Ele levava a gente muito em estádio e em clubes, né? Ele jogava em clube... indiano, tem aqui em São Paulo, na represa Guarapiranga, enfim, a gente ia sempre. E enfim, então, quando eu trabalhei na Umbro, meu pai ficou alucinado. Foi a época que a Umbro fez até o museu do Pelé, a gente foi num evento que tava o Pelé, tipo, levei meu pai, ele achou o máximo. Então, como eu trabalhei em vários mercados, de futebol, de seguros, automotivo, máquinas florestais, calçado infantil, e em vários lugares, eu tenho essa visão. Sempre com uma pessoa de marketing dentro dessas empresas. Sempre como uma pessoa de marketing. Às vezes, por exemplo, na Clean, que foi de calçado infantil, eu trabalhei mais voltado em produto. Né, mas fazia parceria com a comunicação e tudo mais. Esse foi o único. O resto muito voltado. E na GM foi uma grande escola, porque ela é gigante, ela é mundial. E a gente trabalhava com a agência de publicidade mundial, que aqui é a W Macan, por causa do Washington Oliveto, mas mundialmente é a Macan. Então... Quando a gente entende, né? Eu entendi muito bem os processos de marketing. A gente demorava 1 mês para fazer um briefing, né? Eu trabalhei na época do filé mignon da GM, assim, de 2009 até 2013, que foram os grandes lançamentos, Agile, Camaro, Cobalt, Spin. Então, eu participei ativamente coordenando esses lançamentos. E aí, me deu mais clareza do processo de marketing, de como a gente entender exatamente o produto que a gente está fazendo. Então, eu falava com o pessoal de engenharia, do design, para poder fazer o briefing, para poder pegar as pesquisas que eles... Né, são 4 anos antes de lançar um carro que ele começa a desenhar e pegar todas essas etapas para depois comunicar para o público ideal o que a gente queria com aquele carro. Né? Então, isso tudo, essa bagagem que eu comecei, né? Nossa, não tô parando de falar, mas assim... Não, mas é legal para poder entender de onde você veio, né? Desde a infância, que tem tudo a ver com o que eu vou falar, né? Com o que eu faço hoje, até entender muito o processo de marketing, tem a ver com... Eu olhava também, quando eu estava nessas grandes empresas, essas pessoas, autônomos, pequenas e médias empresas, e eu falava, cara, se eles soubessem o processo, eles seriam muito maiores. Porque eu ia na Provida, não sei se vocês sabem o que é isso, é o poder da mente mesmo. De tudo que a gente pensa, é o que a gente é. E aí a gente cria a nossa realidade, a partir de como a gente... do que a gente acredita e do que a gente pensa. Então, eu ficava pensando assim, se eles soubessem o processo e entendessem que é só uma questão de pensar maior para poder fazer o negócio deles crescer, que dentro de uma grande empresa tem inúmeros problemas, mas
tem um processo, né, para ser grande, eles passaram por um processo para ser grande, essas pessoas também saberiam. E eu olhava muito para as médias empresas, que sempre tem uma pessoa de marketing na empresa, é a filha do dono. Você já viu, não isso? Já, muito. Já sim. Isso acontece. Então, e aí você pega, tudo bem, tem a maior boa vontade, né, de fazer acontecer, mas não entende como se faz. É a mesma coisa que você abrir um restaurante. Eu não sei, eu gosto de cozinhar, nem por isso eu sei abrir um restaurante. Claro. Entendo como é que funciona a cozinha, de onde vem o garçom, qual o prato, como treinar os funcionários. Eu não saberia jamais abrir um restaurante. Então, é a mesma coisa. Então, se tá a filha do dono lá e ela não passou por um processo, ela não vivenciou o que é uma grande empresa, dificilmente ela vai conseguir ter visão para comandar o marketing de uma empresa. Tanto que eu acho que é um exemplo de a maioria das empresas familiares que eu entendo de sucesso, eles mandam o filho para fora primeiro. Mandam estudar, se capacitar. Vai fazer estágio, ó, até ajuda, acho que não tem problema de ajudar. Olha, falei com meu amigo, você vai entrar lá de estagiário, você vai não sei o que lá. Trabalha lá e depois você volta para cá. Sim, ter uma outra experiência. Senão é muito difícil a pessoa que nunca teve experiência nenhuma, em lugar nenhum, ter um negócio. Né? E aí fica limitado, e aí fica uma coisa assim que parece muito difícil e muito distante. E, de fato, obviamente, quando a gente sabe uma coisa é fácil, mas até saber, você tem um processo. Mas eu queria perguntar um negócio. Como é que você conseguiu... Aí você pegou e teve toda essa trajetória de dentro do marketing de várias empresas, né, grandes, enfim, multinacionais. E aí você falou em algum momento que tinha uma coisa muito de entender processo, né? E aí processo você acaba pensando um pouco também em estratégia, né? Você vai juntando as duas coisas e aí você tem um panorama muito amplo, né? Quando você entende processo e estratégia, você consegue ter visão de futuro, né? Legal. Mas como é que você começou? Porque eu já sei que você tem hoje em dia, né? Você falou um pouco do Instituto Vida? Não, Provida. Não, Domínio Sustentável. Na Provida eu fiz o curso, né? Desde criança. Um curso. Como é que você começou? Porque eu sei que tem esse mundo do marketing que você desempenhou, e aí começou a existir um outro mundo que vai conectar as duas pontas, né? Você falou um pouquinho no início da tua família e tal. Em que momento você começou a entender uma empresa? A gente até brinca nesse negócio do CPF e CNPJ, né? Em que momento o CNPJ passou a ter sentimento, passou a ter... você precisa ter esse olhar em relação ao que a empresa sente por dentro, como se fosse uma coisa mais sensitiva. O líder, né? Como Exato. Pois é muito louco, assim, porque falando o mais simples possível, essa sensação de que as pessoas não sabem o processo versus a sensação de que elas não se conhecem. E como eu passei por um processo de autoconhecimento muito forte na minha vida, que eu nem sabia consciente, que a gente estava até falando aqui, que as pessoas às vezes elas fazem coisas sem ter a consciência, mas elas até vão num processo elas certo. Têm alguma inclinação, algum sexto sentido que elas estão se desenvolvendo inconscientemente. Ela tem uma aptitude por aquilo. Exatamente. Meu pai eu estudo física quântica, um monte de coisa, e meu pai tem isso nato, nunca estudou nada. Mas as pessoas, elas não se conhecem a ponto de saber vender o que elas têm. Então, quando eu coloquei em prática, quando eu olhava lá, eu olhava para as pequenas e para as médias. E eu achava que quando eu fosse para o mercado, né, que eu pedi demissão e tudo, que depois eu posso contar mais disso, eu ia atender mais para pequenas e médias. Você fazia meio que uma consultoria, é isso? Consultoria. Tá. Exatamente pensando nas filhas, nessas meninas que são as filhas do dono e nanana. E aí, quando eu fui para a prática, não aconteceu bem assim. Veio mais autônoma e pequena a empresa. Tem algumas pequenas empresas que já vieram que tem assim, um potencial para ser bem grande. Que aí não é a pessoa do marketing, é o dono da empresa, ou a dona da empresa. E aí sempre vem o dono. E o que acontece, né, misturando, que eu falo das leis do universo? As leis do universo e as leis do marketing, para mim, são exatamente as mesmas. Essas pessoas, elas não se conhecem para poder vender. Elas são muito boas tecnicamente. Por exemplo, eu tenho um cliente que ele é agronegócio, criador de búfalo, e o cara ama búfalo, ama
a fazenda. Ele tem uma forma muito diferente de cuidar da grama, do alimento do búfalo. Ele tem um amor no bicho e tem um processo muito respeitoso com o ecossistema e tudo mais, intuitivamente. Ele intuitiva porque o pai veio da Segunda Guerra Mundial para o Brasil e abriu e teve a fazenda e tudo mais. E por que eu estou falando disso? Porque quando ele é apaixonado pelo técnico, ele não sabe que essa história dele é maravilhosa. Tipo, é uma história incrível. E se ele pegasse um simples celular e mostrasse a fazenda dele, dizendo como que ele respeita aquele ecossistema e como que ele faz chegar o búfalo, que tem um monte de coisa, eu aprendo sempre, né, com os meus alunos, mas que é super saudável, ele te traz algumas questões no corpo, que te traz saúde, né, que é uma carne mais nobre e tudo mais. E ele não vende isso, e ele quer aí ele bota um nome desconectado, o nome da fazenda, ele tem açougue e tem restaurante. É tudo desconectado. Sim. E aí... Mas desconectado, você diz... É como se as empresas Como se fossem 3 marcas diferentes? Como isso. se fossem 3 marcas diferentes. Ele não vende quem ele é. Ele não vende a história do pai dele, que é incrível, com ele, é familiar. Ele é super conservador no sentido família. A esposa trabalha com ele. E ele tem uma família linda, os filhos e tal. E ele tá só lá no búfalo. Ele tem a história que o suco do bem inventou. A dele é de verdade. Ele tem literalmente... O suco do bem, E aí, o cara não presta atenção nisso. Então, o que é isso? É falta de autoconhecimento. Sim. E falta de conhecimento de que isso é o marketing da verdade. E aí, chegando no que eu faço hoje. Que as pessoas, elas não sabem o quanto a verdade delas é valiosa. E o quanto essa verdade vai levar ela para um outro estágio, né? Então, o que eu acredito? Eu acredito em Deus. Eu acredito que cada um de nós somos deuses, né? Cada mineral, cada árvore, tudo é composto por algo divino. E nós, né, somos seres racionais. E se somos, a gente está muito mais próximo de Deus, assim. E essa visão de mundo que foi criada, de competição, de um ser melhor que o outro. E esse tipo de paradigma que a gente tem faz a gente não se acessar. E quando a gente não se acessa, a gente não encontra a nossa verdade. A gente está preocupado com o que o mercado está fazendo. A gente está preocupado em trazer o alimento para casa, suar, ficar batalhando dia a dia, acreditar que trabalho é duro, que trabalho é suado, que tem um monte de crença, né, que eu estudo, que depois foi caindo minha ficha e eu falo, cara, como a gente foi mal educado no sentido de a gente não sacar internamente. Então, a gente está preocupado com o barco, com o carro que o outro tem, ou com o tênis, ou com a moto, ou com o que eu vou mostrar para o outro e tudo mais, e tudo olhando externo. E a pessoa não está olhando interno. E o diamante, ele está interno. Esse é total o que eu acredito. Mas aí, então, vamos dizer o seguinte. No que você está me dizendo, quem é o dono ou a dona da empresa precisa refletir melhor o propósito de vida da empresa. Você tenta estabelecer essa ponte para essa conexão, é isso? Porque senão fica só uma busca pelo que todo mundo busca, que é você, beleza, você quer ter uma empresa que ela ascenda economicamente, que ela fique bem no mercado, que, enfim, que você consiga bater suas metas. Vira só um jogo de poder econômico, né, da empresa, né? E nesse sentido, eu acho que você tenta encontrar uma forma de conectar o propósito da pessoa que... Eu vou chamar de dono, dona, mas enfim, o propósito de quem está ali à frente, né? É mais ou menos isso, né? É isso, porque se ela é a empresa, se ela montou a empresa, ela é a empresa. Uhum. E é isso que precisa correlacionar, porque tem uma coisa que eu falo sempre, que eu cresci com esse paradigma mesmo, falando em consciência e tudo mais,
que o trabalho não mistura com a casa e a casa não mistura com o trabalho. Eu sou dessa geração, né? Então, a gente imputou isso na nossa crença de visão de mundo e vivi isso. Então, eu não posso misturar as coisas. E aí, quando eu não posso misturar as coisas, eu não misturo. E aí, eu não tiro o diamante que é. Então, se o propósito, por exemplo, esse meu cliente do agronegócio de Búfalo, eu trouxe isso para eles, para entender, porque eles responderam, o autoconhecimento. Por isso que o meu processo é humanizado. Eu olho a pessoa para depois olhar a empresa. E que ele curte família, ele é uma pessoa que tem a esposa, tem os 2 filhos, o lazer dele é com a família. Então, ele tá conectado com isso. Os pais dele passaram essa cultura para ele e tudo mais. Não é que ele precisa fazer a propaganda da Doriana e falar que ele... Não, mas se são os valores dele, tem que ser o da empresa. Mas isso é uma coisa que a gente fala muito, inclusive. É que parece assim, o que você está falando não é... Porque eu acho que às vezes talvez é até uma barreira que você enfrenta com alguns dos clientes no primeiro momento. Não é autodescobrimento por autodescobrimento. É quando ele vive essa verdade, quando ele externaliza quem ele é no negócio dele, porque o negócio é a pessoa, ele dá o salto financeiro também. Isso. Porque as pessoas elas já estão se conectando em algum nível esperando, nossa, é quase isso que eu quero. Eu acho que é isso, mas ele não tá usando as palavras certas. Quando ele faz isso com uma forma intencional, ele entende, olha, eu criei esse negócio por causa desse motivo, eu não tô falando disso. Eu não tô mostrando essas coisas que vão acontecer ou essas coisas que eu sou. Ele começa a impactar as pessoas, a gente... Não sei se eu tava conversando com você, mas a gente começa a impactar as pessoas no nível de... As pessoas, elas viram fã dele. Não é o caso de se surgiu outro player no mercado e talvez o player seja mais barato, mais novidade, eu vou pra ele. Não, porque ele comprou o projeto. Isso. Tem um negócio que a gente sempre fala, e eu já devo ter falado isso pra você em algum momento, que, principalmente pra gente que é agência, que a gente não vende produto, a gente vende pessoa. Sim, então, na verdade, quando você tá alinhado com isso que você falou é bem, eu acho que pelo menos eu acredito muito nisso, que existe uma empresa porque alguém criou e essa empresa ela é um pouco do que a pessoa é. É claro que pode existir um processo, quando a empresa vai crescendo muito, uma GM da vida, onde existem outros DNAs vão se juntando naquilo ali. Isso. Mas, bem ou mal, acaba virando uma outra pessoa. Vira uma pessoa de qualquer forma. Né? Tanto que tem, né, principalmente empresa grande, as metas, valores, propósito da empresa, missão e tal. Porque aquilo tem que fazer sentido. Senão a pessoa que está do outro lado não consegue entender quem você é. Isso a gente fala muito no dia a dia com os clientes. Assim, se você não tiver isso muito claro, por isso que a gente fala muito rede social. Assim, não é muito postzinho que vai dar resultado, aquele post estático de agência com os coloridos e um lettering. O que vai dar mais resultado é quando a pessoa que está vendo você fala, igual você está falando aqui, ela fala, cara, isso aqui, entendi, isso aqui conecta comigo. Isso que funciona, né? Então eu imagino que se você conseguir levar isso para uma empresa como é a tua busca ali, acho que fica mais fácil do consumidor, né, ele se sentir pronto para estar comprando daquela empresa ali, né? Exatamente. E eu escolhi vocês por causa disso também, tá? Esse discurso? Ótimo. Exatamente. Assim, eu não faço parceria ou nenhuma live ou nada. E isso eu ensino para os meus alunos, que não seja conectado com o que você acredita. Porque senão você entra na escassez de querer vender só por vender. E aí você entra num looping que aí é que está a consciência. As pessoas, elas fazem porque elas não têm consciência. Elas não estão entendendo o game. Porque essa visão de mundo distorcida da competição e diminui o outro para eu poder crescer e que foi passado. E se a gente prestar atenção e tiver consciência disso, a gente tem possibilidade de mudar. E é isso que eu fiz no meu método. Né, que é domine sua estratégia. E quando eu falo a sua estratégia, é a sua. Se entenda como um ser divino e único, né, nesse planeta, que somos como a nossa digital. Você pode ser gêmeos, a digital é diferente, né, trigêmeos, ou seja lá o que for. Então, é entender que se você colocar essa sua essência que você tem e você precisa estar disposto a descobrir qual é,
você vai conseguir sucesso porque é matemático, são as leis do universo, são as leis divinas. Se você faz isso, você consegue. Tanto que tem tanta gente que tem por aí, né? Às vezes, por exemplo, a moça que me ajuda em casa, ela é super feliz limpando a casa. E ela tá feliz e ela não passa necessidade nenhuma. Nenhuma, não precisa de nada do governo, não quer uma bolsa, não quer um nada. Ela tá feliz. Ela não sabe nessa consciência de estudo, de física quântica e o caramba, para ser feliz. Ela simplesmente é. Então, só que quando a gente está crescendo, e eu acredito muito nisso, quando a gente cresce de consciência, a gente cresce como importância no planeta também. Então, empresários que dão emprego, eles estão contribuindo para famílias. Então, e aí você tem que ter consciência. E tem pessoas, essas pessoas, que estão num nível de consciência que às vezes dar um estalo e consegue dar um salto, é para isso que eu fiz o método passo a passo. Entendendo que tem um processo, que tem, né? E aí esse mix do autoconhecimento, para você entender sua essência, seu propósito, e chegar e ter um processo de marketing para seguir. E ter um processo de, tá, cara, eu sou isso. Então, eu tenho meus 3 pilares estratégicos, aí agora eu vou olhar para o meu produto, eu vou desenhar meu cliente ideal, e é um processo de cocriação. Porque quando a gente entende e entra nesse fluxo, todo mundo fala, o que é propósito, cocriação, e parece algo muito distante. Parece algo cansado. E aí as pessoas não querem. Não parece ser algo... A primeira visão do empresário, eu tô falando isso porque a gente lida com pessoas aqui, a gente já teve projetos que trabalhavam, não algo parecido, mas eles lidam muito com essa dor. O empresário ele é muito prático. Eu posso pegar com a minha mão? Eu posso segurar? Então eu não entendo o propósito se não é algo físico material. E você tem que quebrar essa barreira, você tem que falar de um jeito, não é enganando, mas olha, confia no método, deixa eu te entregar algumas coisas físicas, materiais, para baixar sua defesa, para agora eu te propor a loucura ou o negócio que você não tá preparado, que é o que vai te dar esse salto. É isso. A gente tem que acreditar no que a gente não vê. No que a gente não toca, mas que traz, é o que mais traz. E aí eu falo muito de expansão de cardíaco, comparando, né, o que... Como eu tô há 4 anos já, né? Comecei com consultoria e tô há 3 anos com método. Eu sempre amei trabalhar. Sempre gostei muito de trabalhar e desafio e me dar mais projeto, pedia para chefe para eu poder fazer, né? Para eu poder me destacar. E nunca eu tive uma expansão de cardíaco tão grande como eu tenho hoje, né? Que eu tive coragem de pedir demissão de um cargo super confortável para fazer isso. Eu tinha certeza do que eu ia fazer, eu não sabia. Eu não sabia que eu ia, né, em 2019, quando eu pedi demissão, que em 2023 eu ia estar assim. É acreditar em algo maior, é se conectar com a sua intuição, entender. E claro, tinham várias questões racionais para eu tomar a decisão, mas eu pedia de verdade para eu ter coragem de pedir demissão, porque muita gente queria aquele cargo, né, de você estar executiva, zero chance de ser mandada embora. E aconteceram coisas depois na empresa que revolucionou, mas tudo bem. Eu não sabia também que ia acontecer e um monte de gente foi mandada embora. Mas... Veio a pandemia de 2020, né? Não, mas Também, por né? é a lógica que você vive, né? Eu acho que quando você tá falando isso, você tá falando muito parecido com, por exemplo, a criação que você tem em casa do pai que vira pro filho e fala assim, você vai fazer engenharia, alguma coisa, e você vai conseguir um emprego público. A gente não tá pensando na felicidade, a gente tá pensando em estabilidade. Isso. Deus saber o que acontece hoje, amanhã e daqui 2 meses. Entendeu? Ninguém... Assim, não vou falar ninguém, né? Tem gente que vai estar feliz, mas a maioria das pessoas que tem um emprego público tem um status, ela fica muito feliz com o dinheiro que ela ganha, mas ninguém fala, eu adoro meu emprego. Fala, talvez que meu emprego é fácil, ou que meu emprego é um saco, mas ninguém fala, eu me sinto realizado. Que tesão de trabalhar no meu emprego público. Eu vivi quase 3 anos em Brasília, né? E eu tive muito com essa situação. Não era de cargo público. Mas era lidando com
Eu trabalhei na Caixa Seguradora. Que eu tinha que fazer muitas reuniões de estratégia, de negócio com a Caixa Banco. E aí sim, tive. Mas tive amigos também em Brasília, que é muito gostoso Brasília, não sei se vocês conhecem. Eu já fui umas vezes. Eu discordo fortemente. Mas como cidade, porque a galera... Não, é porque é uma cidade que não dá pra fazer nada se você não tem um carro. Ah, Mas isso não, é verdade. bicicletas, tem que ser o Lance Armstrong. Não, lá pra é, conseguir Isso é uma verdade. padaria. Cara, lá é muito quente. Lá é um lugar que eu achei assim, muito seco, na verdade, não é quente, muito seco, né? Você É a deve ter impressão que ido eu tive. numa época, porque tem junho, julho, agosto, é Sim. terrível. É, então acho que eu Eu fui não sei assim, mas quando assim, foi, foi a algumas música vezes. mais famosa sobre Brasília é de Eduardo e Mônica, eles saíram de lá no final, né? É verdade. Muito bom. Tá aí um ponto. Mas você sabe que é uma cidade que as pessoas, elas praticam muito esporte, tem o parque lá é 3 vezes maior do que o Central Park. O parque lá é bem bonito, verdade. Ele é maravilhoso. Enfim, assim, tem as belezas Sim. de Brasília. E ao redor tem muita cachoeira, tem muita coisa legal. Mas eu vivi isso, então eu fazia reuniões e vivia com pessoas. Por exemplo, eu fui para um retiro que tinha uma dentista comigo no meu quarto, que era funcionária pública, e ela estava entrando em depressão e ia pedir exoneração, porque ela não conseguia, achava que queria segurança, aí vive na prática, e as coisas públicas, assim, tipo, esse lado foi muito legal de viver em Brasília, que eu consegui entender mais o Brasil, de que o cara da administração não quer que reponha a luva, porque ele tem esquema para comprar, só que isso faz não acontecer o atendimento, e os materiais e tudo mais, enfim, Sim. é um rolo. Mas tá tudo certo. Então, voltando, eu trabalhei nessa realidade, assim, né, com esses servidores, mas eu me perdi onde eu estava. A gente tá falando de pessoas que vivem em extrema estabilidade financeira. Exatamente. Assim. Isso. E aí, quando eu falo com empreendedores, eu falo, galera, vocês que escolheram ser empreendedor, certo? Sim. Vocês têm que prezar muito mais pela sua liberdade do que pela sua segurança. Tem que ser assim. Eu vivi 23 anos no corporativo. Isso me deu base para fazer o que eu faço hoje. E não era por estabilidade que eu tava. Até porque eu trabalhei em muitas. E aí me falava, vamos mudar para o interior, vamos. Aí eu casei, mudei, pedi demissão da GM, fui para outra. Então, para mim, eu fiz muitas mudanças. Eu morei, acho que em 14 casas já, em 3 países. Tem lá no meu Instagram. E então, não é estabilidade, é o desafio de fazer projetos e de conhecer coisas novas. Então, quem está afim de segurança, estabilidade e que não é a lei do universo, é contrassenso. A gente não tem segurança em nada. Você se engana se você está lá no cargo público e é seguro, né? Não tem pra nada mesmo, né? Pra nada mesmo. A pandemia é uma grande amostra de ninguém sabia o que ia acontecer. Não. Existem várias situações que você imagina que pode acontecer. Sei lá, já teve a gripe aviária, tem coisas que acontecem. Mas ninguém imaginou que fosse algum dia a gente viver de novo uma grande pandemia. Quando e tudo começou, mais, né? quando a gente falou de fechar, achei um absurdo. eu não tava nem na hardcore, não sei se a hardcore existia naquela época, mas a gente tava falando de fechar uma semana. É. Que virou 3 meses e já vai acabar. E foi até 2021. E a gente dava risada, tipo, imagina São Paulo parar uma semana, isso daí é surreal. E né? você andava na rua, Não, parecia o Walking Dead, né? Não tinha ninguém. Ninguém. Então ninguém sabe o que vai acontecer. Fez um ano hoje ou ontem a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Sim. Tem um ano. Nossa, isso aí. é surreal isso. E assim, que ninguém sabe o que vai acontecer. Vai acontecer. Então, Ninguém no final das sabe. contas, Nem ninguém quem sabe. tá comandando. Caiu outro dia uma esfera metálica lá no Japão ontem, anteontem, começou essa aquela semana. história de balões. Não, né? e é uma esfera que ninguém sabe o que é, caiu lá, pum, na praia. E aí, o que é aquilo ali? Ninguém sabe. Ninguém então, sabe. É bom a gente pensar que essa segurança, suposta segurança que a gente tem no trabalho, ou que tem na empresa. Eu tenho uma empresa, então agora tá tudo certo. Cara, não existe... O que existe é você tentar viver a vida da maneira mais possível que você pode. Porque a segurança em si, plena, ninguém tem. Não rola. E se você vai atrás disso, você cai num vazio interno. É certo. Porque, assim, eu tenho amigos, né, que têm condição social alta
E não significa que são felizes. Sim. E também não significa que dinheiro não te traz conforto. Então, é tão louco o paradigma de viver. Ah, então eu prefiro ser feliz do que ter dinheiro. Velho, você tá louco? Não existe. Eu prefiro tudo. Eu prefiro ter consciência e poder guiar minha vida. Por isso que eu digo, tá tudo baseado no paradigma vigente que é da Terra. Então, se a gente entende que a gente não quer ser manipulado por isso, e a gente descobre isso, que não é o que quem coordena o mundo quer, mas tudo bem, a gente tem livre-arbítrio de querer e de fazer, a gente consegue tomar conta da nossa vida. Porque se a gente quiser mudar o coletivo, você vai ficar louco, se interna e não consegue. Agora, mudar a nossa felicidade interna é muito possível. Então, uma coisa que eu queria, levando em conta que eu sou empreendedor, né, e que eu sou prático, eu queria saber o seguinte, do método. Porque, assim, como é que acontece a partir daqui? Eu tinha até uma dúvida anterior, porque você falou que a consultoria existe há 4 anos e o método existe há 3 anos. Não. Isso. Como que foi esse momento? Como que você criou? Como é que foi a necessidade, ou você tropeçou nisso e você falou, olha, existe algo além. Como é que surgiu o método? Mas meu xará é muito bom nas perguntas. É isso. Muito bom, porque quando eu saí do corporativo, eu trabalhava em squad, por isso que quando vocês falam para mim é fácil. Que são núcleos, né, e tudo mais. Tava no começo, a Caixa Seguradora contratou mega consultoria para fazer isso e tudo, mas funciona, né? Sim. E aí eu falei assim, eu vou aplicar os métodos ágeis que eu fazia e, óbvio que vai dar certo. Óbvio que vai dar certo para uma... Então, eu saí, pedi demissão, vim para São Paulo e fiquei... Eu amo spa. E eu falei, eu vou ficar uma semaninha no spa para me reconectar aí, para entender que eu tô em São Paulo. Porque eu vivi em Porto Alegre 4 anos, Brasília 3 anos e voltei para São Paulo. Aí, os donos do spa já me contrataram, porque eles me perguntaram o que eu fazia. Ficava lá, né, um espaço super familiar, a gente jantava junto e tal. E aí, quando eu falei o que eu fazia, ai, não, pelo amor de Deus, a gente precisa de você e tal. Eu falei, bom, olha só que louco, já conseguiu né? um trabalho nas férias, né, na folga. Por isso que a gente cocria a nossa realidade. Eu não gosto de ficar sem trabalhar. E aí, eu tava relaxando e falando do meu trabalho, que eu amo. E aí eles já me contrataram e eu comecei a fazer métodos ágeis para eles enxergarem o que eles poderiam mudar no processo para eles poderem comunicar melhor o spa. Então, acontece que quando você enxerga estratégico, eu vou além do marketing quando eu faço, né? Então, você precisa enxergar. E aí eu fiz os métodos ágeis, funcionou, fiz um cronograma curto, médio e longo prazo para eles executarem. Assim, foi começando assim. Foi começando assim. Só que aí eu fiz para mais uma amiga que tinha um pet. E aí eu comecei a entender. Essa amiga foi muito engraçada, assim, porque ela tinha uma equipe, eu acho que de umas 6 pessoas no pet, que tinha creche no pet, lava, vem a loja. E aí eu fiz a consultoria, o método ágil também. E aí fui fazer uma reunião com os funcionários. Eu falei assim, vamos perguntar para eles o que eles acham. Meu pai do céu. Eles começaram a falar muito mal dela, da liderança dela. E estava muito explícito que o negócio não ia, porque ela não tinha liderança alguma no negócio. Eu não sei se ela vai ver isso, mas acho que não. Mas melhorou. Mas não, porque o ego dela não deixou ela enxergar. É isso que eu falo quando o processo é humanizado. A pessoa ela tem que querer. Porque, assim, as pessoas estavam falando para ela e ela não participou dessa... Eu conduzi a equipe dela e ela não participou, que ela tinha que ficar na loja. Tipo, foi providencial, porque eles tascaram... Foi uma terapia aquilo lá. Eles falaram tudo o que eles sentiam. E aí, eu falei assim, cara, se a pessoa não se enxergar, ela não vai conseguir lidar com o negócio dela. E aí foi quando eu comecei a fazer o método, o autoconhecimento. Porque quando eu fazia os briefings mais profundos na GM para a gente lançar um carro, a gente tinha que conhecer muito da gente.
A gente tinha que ter humildade para entender, e aí não era pessoal, mas tem gente que leva tão a sério a marca que não, o meu porta-malas é o maior da categoria. Não é, não é. Olha aqui quantos litros tem o nosso e o da categoria. Não é. Só que o nosso torque, a nossa aceleração, a nossa... Opa. Existem outras maneiras, né? Reais e verdadeiras. Reais e verdadeiras de você vender aquilo. E é o que se faz nas grandes empresas. A Nestlé não vai falar que ela é saudável. Ela vai falar que ela é gostosa. Porque saudável ela não é. O McDonald's não vai falar que ele é saudável. Ele vai gerar emoção de alguma coisa. Tá. Então, partindo desse princípio, foi isso. Eu falei assim, se essas pessoas não enxergarem quem elas são, ela pode não ser uma boa líder, mas ela pode se transformar em uma, se ela enxergar a essência dela e não ficar crazy com os funcionários do jeito que ela é, achando que é uma super líder. Não, contrata uma pessoa para ser né, a linha de frente. Meio de campo ali, né? Claro, mas o ego tá no meio. É providencial isso. Quando você coloca o ego maior do que o seu negócio, você não vai conseguir crescer. E aí é que tá. Então, eu preciso enxergar que eu não sou a melhor líder, mas que eu amo cachorro, eu amo pet, eles são o meu propósito, porque tem gente, né, que o propósito são os bichos. E eu vou fazer com que isso dê certo a partir de eu coloco uma pessoa aqui para lidar com essas pessoas que eu não sei e tal. Não fez. Ela parou de fazer a consultoria. É igual você para de ir na terapia. Você tocou na ferida, né? Tocou na ferida, incomodou demais. A pessoa falou, não tô pronto para lidar com isso, não quero lidar com isso. Não vou lidar com isso, então é melhor parar. Isso. É a pena. Aí, como a gente escolhe o nosso público, né? Que eu ensino isso também. Eu falei, eu vou falar com quem quer me ouvir. Com quem tá nesse estágio de querer se enxergar. Quer incômodo, né? Quer sentir a dor ali porque ele quer ter o crescimento. Isso. Tipo, então eu vou colocar as minhas questões e o meu ego, que eu sei que algumas coisas eu preciso melhorar, na frente do meu crescimento, ou eu vou encarar o meu brilho também. Porque as pessoas têm medo do que elas brilham também. E aí, se você enxerga isso, você enxerga o seu negócio. Por exemplo, o meu cliente de Búfalo, ele não delegava. A gente chegou nessa conclusão na mentoria individual que eles fizeram. Ele não delegava. Então, o que está atrelado a isso? Sua confiança nos outros, seu apego ao seu negócio. Você não vai crescer se você não delegasse essa função. E aí eu faço muito, né, na mentoria, a pessoa fazer... Porque eu levo para o prático. A gente está falando muitas coisas, mas eu levo para o prático. Faz uma lista aí. O que você faz todos os dias? Aí depois eu tenho uma aula que eu separo o que é estratégico, o que é tático e o que é operacional. Isso já dentro do método. Isso dentro do método. E quando a pessoa cai a ficha de fazer um exemplo, é uma planilha de Excel simples, tudo é simples no método. Só que a consciência não é simples. Se ela faz aquilo lá de verdade, ela dá saltos. Ontem teve um depoimento sobre isso. Ela falou, meu Deus do céu, tô vendo minha verdade nua e crua aqui. Tá doído, mas eu vou arrumar. Porque a pessoa, geralmente, ela fica muito no operacional. E aí ela não tem tempo, né, de olhar pro estratégico. E aí ela acha que ela não tem tempo. É que não é o estratégico só da empresa, né? É o estratégico de como ela se relaciona com a empresa, né? Com a empresa e com as questões pessoais dela. Por exemplo, eu sou autônoma também. Estou em crescimento. Então, estou fazendo movimentos, estou com vocês, estou contratando gente também para editar vídeo. Então, eu estou fazendo movimentos que eu sei, eu tenho uma lista do que eu preciso, né? Então... Você estava até contando que você fez o método com você, né? Eu fiz o método comigo. Eu assisti minhas aulas e fiz o método. Eu faço mesmo, né? Porque funciona. Então, eu me perdi um pouco. Você estava contratando gente... Você está em Você crescimento, tá fazendo... você é um autônomo em crescimento. Então, e se a pessoa ela não tem a consciência de que ela tem apego naquela atividade e que isso vai fazer ela não crescer... Aí ela começa a falar assim, tá, então esse é o preço que eu pago? Ela vê um diagnóstico mesmo, né? Lá dela, então eu dou
o teórico lá e o prático do que é ser estratégico, o que é tático. E se essas atividades operacionais e táticas que você está fazendo tá atrelado ao Sim. seu estratégico. Assim, Porque senão- do jeito que você fala de chegar de propósito, não é nem... A gente tem que estar numa constante busca de crescer a empresa. Você tem que estar num propósito de ser a sua versão verdadeira ali dentro. Então, vamos usar o exemplo dessa pessoa que você falou, dos búfalos. Eu tô imaginando que ele tá indo para uma projeção de crescer. Mas se ele tá confortável em ser pequeno, tudo bem, mas você tem que se remodelar para ser uma boutique. Você tem que se modelar para ser completamente único, porque é um negócio que algum dia alguém vai olhar para ele e vai dominar. Se você não for incrivelmente Exato. diferencial, Vai dominar. você vai ficar para trás. O seu medo vai comer o seu negócio. Ele quer crescer, tá? Só te Não, respondendo. deixou bem claro o que ele quer. Mas Ele eu tô falando, se ele quer não quisesse. E tá atrapalhado. E não sabe. Então, por isso que o método, ele vai muito além do marketing. Porque se detecta que você não tem liderança, que você não tem organização, que a gente, por exemplo, o que ele faz na empresa, mas o que faz na sua casa impacta. Eu tô fazendo mentoria aqui com uma aluna que é super top. Ela já tem cursos online e tudo mais. E ela tá crazy porque ela tem uma filhinha de 9 meses e não tá conseguindo. Só que ela Conta. dá conta, só que ela sabe que o propósito dela também está no profissional, além de ser mãe. Sim. E aí ela não consegue. A gente também, na análise que eu fiz profunda dela, eu detectei que ela tem muita dificuldade de pedir ajuda. E se ela tem dificuldade de pedir ajuda e é mãe e tem que cuidar de uma casa e tem que lançar curso e tem o marido e tem a comida para fazer e não pede nem para uma empregada, né? Assim, uma pessoa que limpe a casa, uma pessoa que faça comida para ela, uma pessoa que faça alguma coisa que ela se sinta confortável em delegar, ela vai ficar louca. Não delegar nada é muito difícil, né? Exato, mas ela tava achando que ela poderia, porque assim, ela é vegana, então ela gosta de cozinhar a comidinha dela, aí ela gosta de cuidar da filha, ela gosta... Então, alguma coisa tem que abrir mão, porque o dia tem 24 horas para todo mundo. É isso. Então, a pessoa, além de enxergar a estratégia da empresa, ela tem que entender como ela tá conduzindo o dia a dia dela, porque isso impacta na empresa. Então, é isso que eu vejo no método. Entendi. Porque se a pessoa ela não se enxerga o que ela tá fazendo com a rotina dela, ela não vai. Tem um caso muito legal, que é de uma aluna recente também. Ela formada em terapeuta, né, em várias coisas, só que ela ainda tem vergonha de falar, mas ela é passeadora de cachorro para se manter, para poder ter dinheiro para ter em casa. E aí ela suou pra estar no curso. Ela deu um puta valor de estar ali no curso. E ela enxergou todas essas questões que ela fazia, inclusive pessoais, que ela achava que tinha que cuidar da casa também. Entende? Então, tem tudo muito isso. Então, eu tenho que... Não é casada, mas eu tenho que cuidar do meu pai. Então, você tem 40 anos, seu pai tem... Por que você tem que cuidar do seu pai? Né? Então, tem alguma crença aí que tá te limitando. Enfim, ela fez o curso. Hoje, ela tinha 2 clientes. Hoje, ela está com mais de 10 pacientes, né, de terapeuta. E com a agenda lotada, não tem tempo mais para ser passeadora de cachorro. Então, ela está fazendo essa transição. Porque ela conseguiu acessar os sentimentos dela, do que ela precisava, colocar para o racional e colocar a estratégia e colocar para jogo. Do jeito que você fala, parece que você muda muito a pessoa também. E pessoas de sucesso conseguem ter esse traço negativo dela ser uma pessoa reativa para ser uma pessoa ativa. Por exemplo, nesse exemplo, parece uma pessoa que ela foi muito criada. Talvez ela viu a mãe ou o pai sempre num estado muito de servir. Uhum. Então, servir é a única forma de demonstrar amor, demonstrar valor. E a pessoa não consegue sair disso. Exatamente. Ela estava sendo, né? Eu vou até onde eu percebo que a pessoa tem entrado, assim. Mas ela estava meio que sendo a mãe do pai dela. E aí, se você vai ser mãe do seu pai, vai dar um baita trabalho. E aí, você não vai viver sua vida, você não vai ter seu marido, você não vai viver sua vida de adulto, né? Então, por isso que é muito profundo o método. É difícil, né, explicar. Porque a pessoa, ela se acessa.
E aí, quem tá na humildade, porque isso pra mim é Tem que humildade. estar aberto, né? Pra receber. Tem que estar aberto pra poder olhar pra si e identificar coisas que não vai gostar. E as que basicamente. vai amar. Só que Legal. você tem as que vai amar. Porque o método eu foco muito mais nas que você vai se amar. Só que no meio do caminho tem a sujeirada. Só que o que eu foco é É em aonde potencializar o que você já é bom. Ou é o que você gosta. o que você nem sabe que você é bom. Entendi. Então, essa é a questão. Se a gente fosse ensinado desde criança a se conhecer, não teria esse problema. A gente nunca foi treinado a se conhecer. A gente foi treinado a ser melhor que o coleguinha, de ir para a escola todo dia, de seguir o que o mestre manda, de não questionar muito, de De achar que sucesso tá no outro, né? de sucesso está no outro, a grama do vizinho. Então, por isso que eu sempre falo, o nosso paradigma de mundo, ele é muito distorcido da nossa conexão. E quando a gente se liga disso, a gente tem a oportunidade de ir. Então, é óbvio, eu me liguei disso há alguns anos. Eu tive um episódio de separação, que foi o maior. A separação e a demissão foi os maiores aprendizados, maiores saltos. E aí a gente busca conhecimento de falar, pô, eu quero tirar essa angústia do meu peito, eu quero sair disso. Eu quero viver bem. E lá no fundo, quando eu acessava a minha intuição, eu sabia que eu ia ficar bem. Mas aí teve uma jornada para se fazer, para ficar bem, né? Então, tudo isso a pessoa tem que estar afim. Mas para ver as maravilhas, porque a gente não foi treinado para ver o que a gente é muito bom. E aí a gente fica olhando para o mercado e se confunde mais. Por isso que o método começa do autoconhecimento. E eu vou ensinar a olhar para o mercado, mas quando você já está segura, quando você já está, eu sei o que eu faço, ninguém tira isso de mim mais. Eu sei que eu sou assim, eu sei que tem 1 milhão de terapeutas no mundo, mas eu sou diferenciada e eu vou me conectar com as pessoas que vão chegar em mim e que vão se conectar com a minha essência. E aí o negócio acontece. Agora, a mesma coisa, você falou do cara do touro, de uma pessoa que passeia com cachorro que é terapeuta. Quem é o teu público? Para quem essas pessoas, quem são essas pessoas que vão poder, né, comprar, enfim, estar junto com você? Qualquer ser humano Qualquer ser humano, qualquer ser humano que seja autônomo ou tenha uma pequena empresa e que queira passar pelo método. Como eu trabalhei em várias empresas no marketing, tanto de máquinas florestais, calçado, carro, infantil, enfim, bem amplo, eu sei vivencialmente que fazer marketing é fazer marketing em qualquer empresa. Então, quando você tem esse conceito forte, você consegue colocar em qualquer profissão. Então, por isso o meu público, eu já tive contabilidade, médico, dentista, terapeuta, enfim. Idade diferente, você estava falando que já teve de 22, de 60. 22, de 60, advogado também de 28 anos. Então, quando vem novo, cara, é muito massa, porque eu falo assim, você tem uma estrada tão massa pra frente. É fácil mudar agora, né? Porque tem muita coisa pra Não viver, tem tanto hábito ruim, né? Exatamente. Não tem tanto hábito ruim e acessou. Quando você vê, você não consegue mais desver. E aí sente uma baita felicidade, sente segurança. Essa é a entrega, né? A gente tá falando muito do processo. A transformação é essa alegria. E aí um menino de 28 anos, advogado, saber o que vai fazer, conseguir... é isso que eu quero. É patrimonial o negócio dele. Traçar uma estratégia. Cocriar o público, traçar o seu cliente ideal e falar assim, não, meu público é esse. Eu vou falar para essas pessoas que tem sim uma renda alta, que tem, né? Então aí ele faz toda a composição. Então, imagina como pode ser de sucesso a trajetória dele inteira, se ele já tem uma estratégia, né? E consegue colocar. Então, o grande lance é acessar o diamante que tem na pessoa e lapidar. Porque ela não sabe. E aí, óbvio, vai ter um galho no meio que você vai ter que tirar. Vai ter coisas que você vai ter que limpar o caminho para poder acessar isso. Mas que essa alegria, e é isso que eu estava falando no outro, essa alegria que eu sinto hoje, por exemplo,
de transformar a vida dessas pessoas, de elas enxergarem de outro ângulo a vida, né? São ângulos que você olha. E quanto mais para cima, mais estratégico você tá, mais você consegue enxergar o cenário. Eu nunca tive tanta expansão de cardíaco mesmo, de aquelas que vêm de chorar, de uma pessoa te falar assim, Fernanda, eu não sei como te agradecer, porque eu mudei meu casamento, eu parei... Acabou que as duas... a sua atuação acabou, né, transbordando para todos os universos, profissional e pessoal. Isso, e dobra faturamento mesmo, porque essa trajetória é matemática quando a pessoa faz. Se ela tá olhando para si, se ela tá olhando as coisas que ela tem o potencial e ela age naquilo, né? Que eu falo muito que você tem que a visão, o planejamento estratégico e a ação, que nada vem sem ação. O universo só entende ação. Se você não bota para jogo, mas eu quero tudo perfeito. Não vai estar perfeito no começo. E nem nunca. Então, só que vai estar aprimorado. Então, começa. E aí, começa e começa a fazer, e começa a ver resultado. Eu tenho uma aluna da Califórnia, mentoria individual também, que ela vende casas lá na Califórnia. Brasileira, casada com um americano. E ela ela conheceu o marido, começaram a trabalhar juntos. Há anos isso, há uns 12 anos. E aí, ela queria que o marido colocasse o e-mail marketing para os clientes fofinho, como uma brasileira faz. Tipo, sendo legal, Sim, com um beijinho, com não sei o quê. E o cara americano é straight to the point. Tipo, o cara não tem firula para fazer. Ele é americano, é a cultura dele. E aí eles tinham um embate nisso. E aí ela na mentoria, ela queria fazer, foi minha primeira aluna de transição de carreira. Ela queria fazer transição de carreira porque ela achava que ela não tinha que ser mais o que ela fazia. Só que a gente chegou à conclusão, resumindo, que ela ama fazer isso, ama ser corretora, ama alocar pessoas nos lugares corretos, que ela conhece bem o lugar. Só que ela descolou do marido. E eu falei assim, mas qual que é o problema? Seu marido é machista? Não, seu marido vai achar ruim de você trabalhar, só porque eu fui casada com... Então, eu fiz as perguntas, eu falei assim, meu Deus do céu, se ela sair dele, ele vai ficar louco. Aí eu fiz as perguntas, não, ele quer que eu seja feliz. Eu falei, então, descola. Você tem um posicionamento, ele tem outro. Você vende mais para brasileiro que mora na Califórnia. Que vai entender essa maneira de lidar. Vai apreciar, né? Que vai apreciar, que vai gostar, e ele vende para americano, ele é militar, e tem um público totalmente diferente. Você tá querendo... Podem ter duas empresas, né? Que vão vender muito mais, inclusive. Pois é. E aí, qual foi a humildade dela? Enxergar durante a mentoria que quem tava errado era ela, não era o marido. E ela chegou reclamando do marido fortemente. E eu falei, entende? Daí, quando eu enxergo isso, eu não fico passando a mão na cabeça da minha mentorada também, tipo, não, coitado, o marido, não, não, cara, na prática, você tem que, faz um posicionamento, outro para você tem uma estratégia de venda, mas vocês trabalham com o mesmo business, tá tudo certo, só que são duas empresas diferentes. Não é nem mesmo público, né? Não vão nem concorrer. Ele vende para americano militar, ela vende a maioria, ela vende para americana também, mas ela vende a maioria para brasileiro. E como que eles vão fazer um negócio juntos? Então, essa daí, ela falou assim, não, sério, eu não sei como te pagar, né? Ela pagou o valor da mentoria, tá tudo certo. Ela sabia como pagar, mas... Sabia sim. Ela já tinha pago, mas ela fala... A pessoa fala pra mim, não sei nem como te pagar, eu já chamo segurança. Tem Pix, tem muito não deixa o carro sair. Em dólar ainda, né? Em dólar. Aí, massa. Então, enfim, mudou a vida dela. E mudou o casamento por quê? Porque ela tomou uma ação na prática, porque ela enxergou a estratégia dela. Eles tinham um ponto de atrito 24 horas. 24, e o cara bonzinho, sabe? Tipo, meu...
Eu falei, era. ele cuida da filha de vocês com o maior amor. Eu perguntava, querendo achar uma coisa do cara, e era só coisa boa. E eu falava, você tem que mudar. É porque nem sempre, em casamento, né? Nem sempre dá pra você trabalhar junto. Por mais Não que, dá. né, eu ia falar, não dá. Mas eu vou falar nem sempre, nem porque sempre, às vezes dá. Mas Às eu acho que vezes não dá. dá. Às vezes dá, mas Pra é mim não difícil. dá, tá? Eu acho que pra mim também não, mas é muito difícil, porque senão vira. O trabalho ele vira uma. É porque a intimidade Não tem a do casal. separação, né? Não tem a separação, então tudo vira a mesma coisa. E às vezes é bom você chegar em casa e falar, bom, nesse momento eu não quero pensar nos problemas do trabalho, eu quero pensar em coisas legais, até de trabalho pode ser, mas de pensar em coisas que eu possa fazer que me levem para outro lugar, Sim. pensando em prosperidade. Claro, E quando você tá claro, casado com alguém que você trabalha, o problema acaba, né, fica Não. ali, né? Não tem jeito. É horrível. difícil. Mas uma Diga. dúvida. A gente falou sobre quem é o seu público. Mas, para a empresa ter um momento certo, para a empresa entrar nesse processo com você, a empresa ela tem que estar em uma certa fase, começando, com alguma estabilidade. Existe algum ponto ideal ou não? Bom. Boa pergunta. Eu tenho de todos os estágios de vida. Por exemplo, já teve gente que tá numa empresa, sabe o que quer e quer uma estratégia para poder... esse é o melhor cenário, né? Sim. O de 22, esse é o melhor cenário. Mas não fique com angústia se você não está nesse melhor cenário, porque todos os cenários são bons. Então, tem essa pessoa já que me procurou, tipo, eu quero pedir demissão e partir para uma carreira solo, mas eu quero ter uma estratégia. Já tive vários, assim, várias alunas e aluno, assim. E outras que já estão há muito tempo na carreira e tá percebendo que não tá dando certo. Ou tá começando a carreira e vai fazer, enfim, assim, tem muitas coisas. E tem gente, o mais legal dessa pergunta, tem gente que já me procurou que você olhando o Instagram parece que é a pessoa que tem mais sucesso na vida. E tá precisando muito de ajuda. E aí tava batendo os pinos para dizer assim, cara, eu sou advogada, mas ela gosta do comportamento humano. Por exemplo, o que eu faço? Demorou para eu falar assim, eu faço isso, eu não sou terapeuta, eu falei até na reunião nossa, né? Eu não sou terapeuta, eu não sou coach, mas eu tenho uma vivência minha, na prática. E que por que não deixar isso explícito que eu faço isso para depois você fazer o seu planejamento de marketing? E aí, teve uma cliente que ela até participava de programa na Bandeirantes e tudo mais. Eu falei, essa mulher é foda, né? E aí... eu comecei, foi bem no comecinho, eu comecei a fazer uns vídeos no YouTube, que eu olho hoje super tosco, mas tá tudo bem, eu comecei. E aí ela falou assim, olha, eu tô super confusa, porque eu sou advogada, mas eu tô querendo fazer palestras. Aí, sabe quando você vai falar com alguém que quer te vender palestras e o cara te confunde de quem você é? Quando você não tem certeza de quem você é mesmo, aí o cara fala assim, mas você tem um talento para dar palestra para mulheres e entender, porque ela faz... A maior volume dela é divórcio. Ela é advogada de família. Sim. E ela passou pelo processo de divórcio com 2 filhas pequenas. Então, ela sabe muito disso. E aí, ela começou a se confundir de falar de relacionamento e de divórcio, e de filho, e de separação, e queria só dar palestra. Eu falei, meu Deus do céu, vamos fazer o método. E me procurou. Então, ela estava nessa fase de pura confusão, achando que também ia fazer uma transição de carreira. Para você virar palestrante. Para virar palestrante ou curso de mulheres, ou sei lá, uma doideira, que ela estava toda confusa. E aí, a gente posicionou... Quando a gente não se posiciona, por exemplo, quando a gente acha que ser advogado é só um papel pesado, que a gente não pode colocar a nossa essência, a gente vai criar essa confusão mental. Quando ela se posicionou como advogada, que preza pelos filhos, que o filho em primeiro lugar, que ela trabalha com pessoas que vão fazer um divórcio da melhor forma, mais amigável possível, e tá. Quando ela explicou isso, ela tá sendo advogada. Entendeu? É muito louco, né? Porque o mundo, se a gente deixa o externo impactar na gente, a gente fica confuso. É exatamente o que a gente começou falando, né? Na verdade,
você começar a olhar dentro para você usar o ambiente ao seu favor, né? E não usar não partir do ambiente para dentro, né? E sim tentar olhar dentro o que você tem para crescer e para evoluir e para quebrar essas crenças e, enfim, cortar na carne um pouquinho, porque normalmente quando a gente, né, não é exatamente agradável, mas que vai ajudar, né, a prosperidade e crescimento. Agora, a gente estava conversando antes que tem uma maneira das pessoas começarem a entender um pouco do método, né? Não é o método, mas que existe uma forma, né, de começar a jornada com você, uma degustação. Como é que funciona isso? Olha só, é muito legal porque chama Raio-X Estratégico e eu comecei em 2020 ou 2021, início, a fazer um programa que era no Instagram e a pessoa respondia um formulário, eu via e aí eu marcava um dia, 1 hora e fazia o feedback ao vivo. E as pessoas participavam, né? Disso vinha muito aluno mesmo para a mentoria. E aí, como eu fazia? São umas perguntas, né, que tem um nível de consciência que a pessoa só de responder aquele formulário já cai um monte de ficha e fala, meu Deus do céu, eu não faço isso que ela está falando, que ela está perguntando aqui. E disso veio a inspiração de fazer o produto Raio-X Estratégico, que é esse diagnóstico de quanto eu tenho posicionamento no mercado, quanto eu estou posicionada e quanto eu tenho consciência disso, né? Porque se a gente não tem consciência, a gente não se posiciona da melhor forma possível, dar o nosso melhor. Então, esse produto é exatamente para você entender o quanto você está posicionado no mercado e o quanto você pode ficar, né? Na verdade, é um diagnóstico para você ter um raio-x estratégico mesmo e você se olhar e falar assim, nossa, é assim que eu consigo me posicionar, é assim que eu consigo ter mais consciência e aí você vai ter um panorama. Oh, que legal. Então, e como é que a gente consegue acessar esse produto? Tem um link aonde? Como é que funciona? Tem o link na minha bio do Instagram, né? Eu tô falando bastante sobre ele, é um lançamento. Foram vocês, Hardcore, que me viram enxergar que poderia ser um produto estratégico para as pessoas poderem entender, começar por algum lugar, começar o nível de consciência, né? Que eu falo que tudo é consciência. A gente é o que é por causa da nossa consciência. Se a gente expande ela a nosso favor, a gente consegue começar a ter um outro nível de resultados na nossa vida que a gente quer. Então, se você expandir já olhando, eu tenho certeza que se as pessoas que estão assistindo aqui fizerem, elas vão já elevar um grau de consciência, que seja 1 ponteiro, que seja 2 ponteiros, depende, né, de quem está fazendo, mas já vai conseguir ter um outro nível de consciência de você e do seu negócio. Pô, perfeito, muito bom, muito legal. Achei o papo ótimo, a gente conversou sobre, assim, acho que dá para entender que o que você quer levar para as pessoas, né, e para esse público, né, de quem está ali como pequeno e médio empreendedor ali, eu acho que é um olhar para si, né, para tentar realmente começar a ajudar as pessoas, mas partindo do interno, né? É quase como se você ajudasse a pessoa primeiro a enxergar coisas dentro dela, para que depois o negócio dela fique mais próspero e mais saudável, né? Porque acho que é por aí. Mais atrativo. Atrativo, que ela enxergue os diferenciais dela, que ela consiga colocar isso com clareza no mercado, que ela se orgulhe disso e se orgulhe dessa verdade dela, né? Porque o meu slogan é posicionamento com verdade e consciência. Então, se você não sabe a sua verdade, você não tem como se posicionar. E sem a consciência, você não consegue. Então, por isso, esse é o caminho. E também falo de desmistificar o marketing, que as pessoas têm muito um olhar negativo de achar que quem é marqueteiro tá vendendo, tá empurrando, tá enganando. E quem faz estratégia, pior ainda, tá me manipulando e tudo mais. Então, se a gente não entende que se você for deixar
só para quem quer te controlar, fazer estratégia, você tá na mão dos outros. Se você faz a sua melhor estratégia com a sua verdade, você tá comandando a sua vida. Então, se você tá nesse papel de querer comandar a sua vida, né, e não sabe muito bem por onde começar, essa é a grande questão, né? Que tem muita gente que vem me procurar e fala, mas eu já fiz o curso disso, daquilo, mas não saí do lugar e tudo mais. Se você quer mesmo, tá nessa confusão, né, de ficar olhando para o mercado, o meu mercado tá saturado e muitas vezes não tá, é só uma ilusão, porque você fala muito desse assunto, o domínio e estratégia, né? Começar pelo raio-x estratégico, que é esse produto incrível que foi feito, gratuito, tá na minha bio, só acessar. E depois, se quiser ter mais consciência e aprofundar o método domínio e estratégia. Em breve vai estar disponível, nesse momento não está, mas em breve vai estar, né, para todo mundo o curso, né, e tal. Exatamente, que vai ser depois, em seguida, mas tem mentoria também, né? Se a pessoa quiser te procurar, Sim. já, né? Já dá para, enfim, se ela já tiver essa demanda e quiser contar com você, ela também pode, né? No Instagram ela te acha, né? No direct ali e tudo, né? Ela me acha e aí, para mentoria, eu peço para falar comigo, eu mando material, porque aí é mais profundo, eu pego na mão, guio, trato igual um bebezinho recém-nascido. Que eu pego na mão durante 3 meses, eu participo do processo, a pessoa faz o método e a gente já vai experimentando, ver se está funcionando, ver o que precisa ajustar e tudo mais. E, enfim, tem resultados incríveis. Tem resultados de pessoas, eu prometo, né, dobrar o faturamento, mas teve gente que já triplicou, quadruplicou, e muito mais, né, do que o faturamento é a felicidade que ela sente. Aquele vazio que ela tinha, que preenche e que ela tem entusiasmo e alegria. E eu falo muito que o método é para a gente fazer com muita alegria. Porque é isso que vai acessar, né, as nossas questões e conseguir fazer a gente dar saltos. Porque quem está reclamando, murmurando, não querendo, achando que a culpa está no outro, a culpa está no meu chefe, no meu marido, no meu filho, no meu vizinho, qualquer coisa que esteja externa, não consegue olhar que a gente tem um baita poder. Então, é isso. É sobre realmente as pessoas se sentirem seguras e felizes para fazer o que ela faz e poder impactar. Então, assim, por exemplo, o meu trabalho impacta a pessoa, impacta a família e o trabalho dela vai chegar para muito mais pessoas porque ela está tendo consciência. Então, isso é muito massa, como é o de vocês também. Maravilha, muito bom. Né? Porra, fiquei feliz até agora. Eu me senti com um propósito renovado, né? Bom, é isso. Eu queria primeiro que você... a gente não falou qual é o teu Instagram. É legal você... Qual é o teu arroba? É porque fala tudo isso e fala assim, procura no Instagram. Não fala Instagram digita Fer lá. Apesar que você procurar Fernanda Bertassini acha, mas qual é o seu arroba? É Fer Bertassini. Fer com R. Com R, isso. Beleza. Fer Bertassini. Me acha, e lá também vai ter meu YouTube. Tem muitas coisas, tem muitos materiais. A pessoa pode fazer várias aulas gratuitas, inclusive, que tem em todas as minhas lives que eu faço. Cada vez eu foco num tema, porque vocês veem que é amplo, então eu fatio, eu ensino minhas alunas e meus alunos também a fatiarem os assuntos, ficar com essa angústia, não, eu tenho que falar tudo. Isso eles têm muito. Eu tenho que falar tudo em um momento. Não. Vai por camadas. Então, tem muitas aulas que só de dar uma assistida nessas aulas aí no YouTube já consegue acessar bastante coisa. Eu queria agradecer a sua presença aqui hoje. Foi muito legal a gente ter batido esse papo junto, né? Fê tá sempre aqui. Não vou agradecer nada, porque, enfim, tá sempre aqui. Agradecer. A minha presença dele é sempre aqui, sempre vai acontecer. E obrigado para vocês que assistiram o nosso Hardcast e até a próxima. Valeu.